Olá, meus camaradas, vamos para mais um vídeo desse canal. Hoje nós vamos conversar aqui com o professor Carlos Eugênio Líbano Soares sobre a capoeira escrava, a estratégia do terror. Como que nós podemos fazer as conjecturas para entender as origens da capoeira, esse jogo, luta, dança, como se jogava a capoeira, a ginga, todo esse movimento faz parte dessa estratégia. E o professor Carlos Eugênio Líbano Soares, com seu livro A Capoeira Escrava, nos ajuda a entender. No livro, o professor vai falar sobre a questão de ser preso por capoeira e as punições que existiam. Se levava 300 chibatadas, mas isso dava muito rebuliço porque, nesse momento histórico, início do século XIX, não havia criminalização da capoeira. Mesmo assim, eles eram penalizados, eles eram punidos somente por jogar capoeira. Então, a forma de jogar capoeira naquele momento histórico era penalizado, era proibido. Mas não temos como afirmar que não existia a ginga, que a ginga foi colocada depois. O que nós entendemos é que a musicalidade já estava ali presente naquele momento histórico. E tudo se colocava na conta dos capoeiras, tanto é que existia a lei dos suspeitos. O que era isso? Era um dispositivo para poder condenar os capoeiras, mesmo que não tivesse prova que eles tinham cometido algum crime. Pelo fato de jogar capoeira não ser crime naquele momento específico. Isso eu pude perceber também na minha pesquisa em Sergipe, no meu livro Escorregar Não é Cair, um jeito que o corpo dá as configurações da capoeira em Sergipe no século XIX. Durante a pesquisa, eu encontrei uma notícia no jornal A Gazeta de Sergipe, chamada O Espelho, cujo a Gazeta de Sergipe acusava o jornal O Republicano de se utilizar dessa lei dos suspeitos, que era justamente criminalizar os capoeiras e colocar na conta deles qualquer delito que fosse cometido por ali. Pois a capoeira não era crime, jogar capoeira não era crime, gingar não era crime. Lembre-se que a criminalização só veio com o Código Penal de 1890. Então, eles arrumavam formas de colocar capoeira, ser penalizado, ser preso por capoeira, ser preso por algum crime que eles diziam ali, e essa lei dos suspeitos fazia isso. Então, em Sergipe, os jornais ficavam se degladiando um com o outro, um falando que se utilizava muito da lei dos suspeitos, outro dizendo que o outro protegia os capoeiras porque era ligado ao império. Então, havia esse embate político em torno dos capoeiras também em Sergipe. E a Gazeta de Sergipe acusava o republicano de copiar muitas coisas do Rio de Janeiro. Então, a lei dos suspeitos que vem da corte também passou por outros estados. Então, você, capoeira, se tiver pesquisa histórica no seu estado com capoeira, coloca aí nos comentários para a gente saber, porque todos os estados que eu já estudei, porque foi feito pesquisa, porque como o professor Carlos Eugênio fez no Rio de Janeiro, eu fiz em Sergipe, o Gustavo fez em Alagoas, Pinheiro Leal fez no Pará, então vários estados, não sou só esse, tem no Maranhão, tem em Minas Gerais, vários estados foi feito capoeira. E se esse canal tiver vida longa, depende de você, se não for inscrito, se inscreva, nós vamos estudar o Brasil inteiro aqui com a sua ajuda também. Então, o professor Carlos Eugênio trouxe essas pistas, que foi pioneiro nesse sentido, foi um dos primeiros a pesquisar a capoeira nessa documentação primária, e nós que viemos na esteira, viemos depois, pegamos essas pistas e trazemos, né, para a nossa pesquisa, para cada um para o seu estado. Então, ele vai falar sobre essas rusgas que existiam entre os escravos e policiais, que os senhores de escravos se juntavam muitas vezes com os policiais para reprimir a escravaria. Os escravos às vezes se juntavam com os policiais. Lembra que os capoeiras se utilizavam de estratégia de estar envolvido com a polícia para estar contra os senhores? Então existia esse jogo político também. E a capoeira, a história da capoeira é toda passada por essas estratégias. Por isso que a capoeira é um símbolo de resistência, porque ela vai fazendo estratégias para a sobrevivência mesmo em tempos de terror, porque a repressão policial foi desencadeada contra a capoeira mesmo antes da prática ser crime. Lembre que teve anos de terror específico. Se você não assistiu a playlist A Capoeira Escrava,
Você assista, eu vou deixar no final, você assista toda a playlist para entender do que é que eu estou falando. Então, como a capoeira utilizava essas estratégias, vou falar aqui uma frase que é do Michel de Certeau, como eu já falei em outros vídeos. Estratégia é modos de se posicionar diante de estruturas de poder. Então, a capoeira sempre se posicionou de forma diferenciada para a sua própria sobrevivência. Existiam as relações de poder, então, quando era necessário, se negociava com os senhores, se negociava com a polícia, né, na visão do Estado, e a capoeira foi sobrevivendo por conta dessas estratégias de negociação. Nesse capítulo 6 que nós estamos estudando aqui do livro A Capoeira Escrava, ele vai falar de Vidigal e Eusébio, que eram os intendentes de polícia. Vidigal, na verdade, era assistente do intendente, né, Viana, e ele tinha a missão de manter a ordem nas ruas da cidade. E a repressão era muito forte nesse período em que o Vidigal estava por ali. Já Eusébio de Queiroz, que a gente já estudou bastante aqui na playlist, porque ele, além de intendente, depois ele foi ministro, ele foi responsável, né, pela questão da proibição do tráfico negreiro. Então, assistam a playlist para entender. Eusébio de Queiroz já era diferente. Ele era um estrategista. Ele queria entender como funcionava essa ordem social, como os policiais estavam envolvidos com a capoeira, como que se davam essas relações para ele poder agir. Não era uma repressão de forma que acontecia com o Viana, com o Vidigal, no meio da chibatada, no meio da repressão violenta. Ele era um estrategista. Eusébio de Queiroz, nasceu em Angola, numa família de elite, então ele sempre conviveu com esse movimento social de ser uma pessoa da elite no meio de pessoas escravizadas. Então ele entendia muito bem esse movimento. E a gente precisa entender essas nuances, porque para estudar a história da capoeira é necessário estudar a história do Brasil. Eu sempre trago isso aqui para vocês. Então, o professor Carlos Eugênio vai colocar um ponto crucial, que eu também trago na minha pesquisa, que é a chegada da família real no Brasil. Isso mudou toda a configuração, inclusive para a nossa história da capoeira, para a nossa forma de jogar capoeira. Eu trouxe aqui 3 pontos importantes da chegada da família real. Primeiro, a criação da instituição policial. Não existia. A capoeira já existia há algum tempo, né? A gente tem alguns registros que dá para comprovar a existência da capoeira antes desse momento histórico. Mas, como não existia instituição policial, nós temos poucos registros. Por isso que o século XIX é extremamente vasto em registro. Então, no seu estado capoeira, se não tem pesquisa histórica, vá pesquisar, vá ao arquivo. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a pesquisa histórica, como fazer a pesquisa histórica com capoeira. Você assiste esse vídeo, começa a sua pesquisa para você compreender que o século XIX, acredito eu, que já tinha capoeira em todos os estados do Brasil, em todas as províncias, como era chamada. Mas como não existia instituição polícia, não se registrava. Um dos pontos importantes quando você for ao arquivo é procurar justamente os registros de polícia da época, a partir da criação da instituição policial, né? Os escrivães deixavam ali os processos crime e a gente pode achar capoeira em todo lugar se a gente tiver o olhar treinado. O segundo ponto é as reformas liberais, que a chegada da família real começou a fazer várias reformas. E isso também muda a configuração da capoeira, porque durante toda essa história da capoeira no século XIX foi se reformando, fazendo reformas para uma modificação do próprio sistema. E isso muda também a forma de jogar capoeira. O terceiro, a monopolização dos castigos, quer dizer, a capoeira já existia antes, mas só era castigada, só era negociada, só existia estratégia nessa história da capoeira com os senhores, com os donos dos escravos. E depois da chegada da família real com a instituição policial, o Estado começa a colocar essa questão em pauta e começa a castigar os capoeiras a partir dos intendentes de polícia. Então, esses são os 3 pontos de mudança importante a partir da chegada da família real. E o professor Carlos Eugênio também vai trazer o perigo das notas que eu destaco aqui. A maior parte da documentação que temos acesso vem da pena dos escrivães e da documentação policial. Então, pensem nisso, no seu estado, vai lá no arquivo. Claro que na pesquisa histórica você tem que cruzar as fontes, você não pode só pegar o processo crime e jogar ali e dizer que está fazendo pesquisa histórica, não pode. Você precisa cruzar as fontes, fazer as conjecturas, por isso que eu sempre estou trazendo indicação de livros, sempre trazendo autores, para você entender como é que faz a pesquisa. A capoeira, com seus grupos errantes e violência crônica, ameaçava não somente a ordem policial, mas também as velhas práticas senhoriais. Ou seja, no século XVIII tinha uma prática específica antes da chegada da família real.
E a capoeira ameaçava isso, ameaçava esse movimento. Porque o jogo oculto da capoeira, que começa lá no século anterior, a gente não sabe exatamente qual é a origem da capoeira. Não dá para dizer começou no dia tal, no lugar tal, não dá para dizer exatamente. Mas a gente sabe que existia, que era oculto, como a gente já falou em outros vídeos por aqui. Assista a playlist para entender. Então, no século XVIII, eu trouxe aqui para vocês entenderem um pouco melhor, não existia instituição polícia, a gente tinha Procura Resiste, mas a gente pode fazer as conjecturas. Nas Garras do Onça, um pedacinho aqui do livro do professor Carlos Eugênio, o governador da capitania do Rio de Janeiro era Luiz Vainha Monteiro. Como assim, governador, professora Odalisca? Sabendo que a gente já conversou sobre isso, o governador de estado só veio com a República, 1889. Mas antes era chamado presidente de província. Quando? Com a chegada da família real, com a Constituição, com vários processos. Nesse momento histórico que nós estamos tratando aqui agora, século XVIII, era governador da capitania que chamava, porque nós não tínhamos estados, nós tínhamos capitanias. Por exemplo, em Sergipe, que é a minha pesquisa, não existia capitania. A capitania era a capitania da Bahia. Sergipe pertencia à Bahia. Só veio ficar independente também no século XIX. Então, aqui no século XVIII, lembre que nós estamos estudando esse ponto aqui do livro. A série é Eu Li Para Você, do professor Carlos Eugênio Líbano Soares, A Capoeira Escrava. Então, eu vou ler aqui para vocês compreenderem. Na página 432, ele diz assim: em um dia qualquer do mês de abril do ano do Nosso Senhor de 1729, veja, 1729, século XVIII, dois negros escravos vinham da fonte d'água do Largo da Carioca em seu cotidiano labor de abastecer a casa senhorial. Pouco depois, encontraram um rancho de negros em uma rua que, nas palavras do escrivão, fazia suas costumadas folias, e o seguiram pelo caminho. Quando passavam diante de uma casa, um soldado do exército colonial português saiu porta fora com uma vara e começou a golpeá-los. Acertando a cabeça de um, este se virou e perguntou aos gritos ao militar o motivo da agressão. O soldado prontamente entrou em casa e logo voltou, agora armado com uma espada, com a qual golpeou o negro que o havia enfrentado, ferindo gravemente. Os outros negros agarraram o militar e conduziram à casa do senhor daquele que fora agredido. O professor Carlos Eugênio traz essa história para ilustrar como que era a ordem social naquele momento. Quando esses negros agarram o militar, amarram e levam para o dono desse negro agredido, a gente percebe como que acontecia a ordem social. Porque esse negro específico era de quem? Era do governador da capitania do Rio de Janeiro, Luiz Vainha Monteiro. Então, o problema ficou sério para esse soldado, que foi punido depois. O professor Carlos Eugênio vai contando essa história. Ele foi punido porque o escravo não era um negro qualquer, era um pajem da casa do governador. Então, isso deu um problema sério para o soldado por conta disso, porque existia uma certa hierarquia também no meio da escravaria. O professor Carlos Eugênio não especifica os tipos, mas eu trouxe aqui para você entender, para comparar os principais tipos de escravo. Não eram só esses, existiam outros, mas eu trouxe alguns para vocês compreenderem que na própria movimento, na própria ordem da escravidão, tinha os tipos de escravos, tinha alguns privilégios para aqueles que estavam mais próximos ao Senhor. E por estar mais próximos, tinham mais chance de alforria. Vamos falar aqui alguns. O escravo de Eito, que estava na lavoura, no sítio, nas fazendas, era muito pesado o trabalho deles e a chance de alforria era muito baixa. Existia o escravo de mineração, que fazia lavagem de ouro, diamante, era extremamente duro o trabalho, a mortalidade era alta e a chance de alforria era quase nula. Existia também o escravo doméstico, aquele que ficava lá na casa grande, podia ser urbana ou rural, para cozinhar, para limpar, para lavar, para servir. Era um serviço mais controlado, né? E tinha uma chance moderada de alforria. E existia também o escravo pajem, né? Que era do caso anterior, que nós já falamos, que era aquele que poderia também ser o escravo comprador, que saía para a rua para fazer compras para o seu senhor, que acompanhava o senhor em questões sociais, que carregava objeto, ele tinha um certo prestígio, né? Mas também era sujeito a humilhações, mas tinha uma chance moderada de alforria. Existia o escravo de ganho, que estava ali nas cidades
para vender produtos, para carregar. Lembra dos cestos de palhas que os capoeiras carregavam? Muitos deles eram escravos de ganho, que faziam ofícios, que eram pagos, tinham uma mobilidade maior, tinham um contrato social diferenciado e muitos compravam a sua própria alforria. E essa alforria também era dada ali desse trabalho, nessa troca. Existia também os escravos de ofício, podia ser urbano ou rural. Os ferreiros, carpinteiro, pedreiro, ourives, músicos, eles eram muito valorizados por conta das suas habilidades e a sua chance de alforria era bastante alta. Tinha também os escravos de confiança, que ficavam nas fazendas, nas minas. Muitos deles eram feitores, administradores, capitães do mato. Ele tinha autoridade sobre os outros cativos, mas eram muito vigiados. E sua alforria dependia muito da confiança que ia adquirindo com relação aos seus senhores. Percebam como os capitães do mato eram também escravos. Eram chamados escravos de confiança. Depois, com a confiança grande, os senhores davam a sua alforria e eles se tornavam libertos. Mas pare para pensar nisso para a gente não sair também jogando pedra sem estudar, obviamente, a história da nossa capoeira e a história do Brasil. Eu trouxe aqui alguns exemplos, não está no livro do professor Carlos Eugênio, eu só trouxe para você compreender como era que funcionava essa hierarquia social. Então, durante o tempo que o Onça, lembra que o governador era governador da capitania do Rio de Janeiro, era apelidado Onça porque ele era muito rígido, então ele fez algumas proibições, que foi andar de capuz, andar de baeta, de capotes. Baeta é um casaco grande, grosso, de algodão, e se cobria todo, então ele fez essas proibições. Proibiu também armas, como facas, lâminas, facão. E aí você pode se perguntar, e a navalha, professora Odalisca? Por isso que eu trouxe essa indicação aqui do Jorge Felipe Colomar. Eu sempre trago algum livro para a gente acrescentar os estudos. Eu estou lendo esse livro agora, e é um livro muito importante, porque ele fez uma coletânea de várias pesquisas e traz para a gente uma visão diferente. É um livro fluido que você consegue ler rapidamente, uma leitura muito boa. Acho que é o terceiro capítulo, não lembro agora exatamente qual capítulo, mas tem um capítulo que ele fala sobre essa questão da navalha, né? Então, a navalha, ela não aqui a gente está falando de século XVIII, a navalha não é incorporada na capoeira no século XVIII, só no século XIX. Então, esse livro vai dar a gente também um apanhado desse momento aí. Por isso que eu trouxe essa indicação. Então, no Rio de Janeiro, em 1830, foi aprovado o primeiro Código de Posturas oficialmente impresso e promulgado. Por que eu trouxe isso aqui também? Para a gente pensar nisso. Os códigos de postura só veio após 1830. Inclusive, na minha pesquisa de Sergipe, eu trago os códigos de posturas de Aracaju, onde tem várias proibições ali que a gente pode ligar à capoeira, apesar de não ter a palavra capoeira, como eu já falei. Na história da capoeira, a gente não pode ficar com obsessão com a palavra capoeira, porque essa palavra veio depois, não foi dada pelos nossos irmãos, pelos nossos ancestrais praticantes da capoeira. Foi dada por outros que nós estudamos aqui. Então, esse livro é uma indicação importante, está na descrição. Valorize os autores. Nós aqui estamos estudando o professor Carlos Eugênio Líbano Soares com a Capoeira Escrava. O próximo livro vai ser sobre São Paulo, Capoeiras e Valentões na História de São Paulo, do Figueiredo da Cunha. E tem também a minha obra Escorrega Não É Que É Um Jeito que o Corpo Dá, que eu falo das configurações da capoeira Sergipe no século XIX. Estão todos na descrição. Quando você puder adquirir, adquira para valorizar os autores, mas se não puder, nós estamos aqui nesse canal para isso, para estudar, para te ajudar, para que você possa ter um ponto de apoio. Então, se não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like para eu entender que vídeos assim é importante para você, compartilhe para chegar para mais pessoas. E lembre-se que a capoeira tem que ter propósito. Na roda do conhecimento também tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dendê. Axé, meus camaradas. Até o próximo vídeo.